Bom dia, alunos, sétimo ano, manhã. Sou Alexandre, dou aula de ciência para vocês, espero que vocês se lembrem de mim. Hoje iremos começar um conteúdo novo, pessoal. Unidade 2, Introdução à Evolução dos Seres Vivos. Hoje iremos falar sobre os teóricos da evolução. Para ter uma noção mais ou menos o que é evolução, para que serve. Então vamos entender o pensamento desses teóricos, certo? Como falei anteriormente, a teoria não é uma verdade absoluta, mas são estudos e tentativas de explicar algo que já existe, certo? Então vamos lá. Aqui é um slide, certo? Vou dar o link para vocês baixarem, é domínio público, certo? Ele dá uma introdução à teoria da evolução. Um slide simples, certo? Mas de conteúdo relevante, certo? Então, vamos para cá. Nesse caso, vamos entender um conceito em relação à evolução, que seria um processo pelo qual os seres vivos se diversificaram ao longo do tempo. Quer dizer, que é uma mudança longa, não imediata, dando origem a espécies atuais ou já extintas, sendo consequência de adaptações ao meio onde vivem. Só um momento, perdão. Computador novo. Nesse caso, há uma diversidade desses seres vivos, certo? Essa diversidade que determina em relação ao tipo de evolução que há. Nesse caso, vemos semelhanças anatômicas. Nós iremos ver novamente sobre isso, mas daqui a pouco. Vamos falar sobre embriologia, semelhanças genéticas, certo? Então, nós iremos falar sobre primeiro teórico, Jean-Baptiste Antoine de Monnet, conhecido também Cavaleiro de Lamarck, certo? O Cavaleiro Lamarck foi um pioneiro na formulação de teorias da evolução biológica. Essa teoria da evolução biológica ele transformou em 3 leis para explicar sua teoria: adaptação ao meio, lei do uso, desuso e herança dos caracteres adquiridos. O que seria adaptação ao meio? Nesse caso, Lamarck explica do simples fato que o meio modifica a vida do ser vivo. Sabemos que a mudança climática ela altera a vida de seres vivos, certo? E alguns seres vivos não conseguem se adaptar e são extintos. Outros não, eles se adaptam à mudança ao meio, certo? É o caso, por exemplo, do ser humano. O ser humano acho que é o único ser que pode habitar em várias regiões do planeta Terra, até no espaço, certo? Se adaptando ao que está no meio, certo? Segundo a lei do uso e desuso. Nesse caso, o Lamarck explicou que, através do uso excessivo de uma parte do corpo de um ser vivo, aquele parte do corpo irá se desenvolver além do necessário. Então, aquela parte irá se desenvolver. E a parte do ser vivo que não é usado, nesse caso, ele é atrofiado e perdido. Nesse caso, se não usar, se você usar, ele evolui. Se não usar, ele não evolui e some. E a herança dos caracteres adquiridos é que, por exemplo, um ser humano usou musculatura excessivamente, então ele se tornou musculoso. Então, pela teoria de Lamarck, o filho dessa pessoa, desse ser humano, iria nascer já musculoso, pelo excesso de uso da musculatura, certo? Então, as mudanças ocorridas no meio trazem a necessidade de adaptação. Para isso, os indivíduos sofrem modificações para poder sobreviver às novas condições, certo? Mudanças ambientais, resumo da teoria dele,
necessidade de adaptação, modificações dos indivíduos. Ele afirma que o meio provoca mudança que é dirigida aos indivíduos, visando a adaptação. Aquele indivíduo precisa se adaptar para poder sobreviver ao meio. Depois, lá no século XIX, mais ou menos 100 anos de diferença do outro, Charles Darwin surgiu com a sua teoria. Charles Darwin, nesse caso, ele viajou, antes de formular a sua teoria, pelo mundo. Viagem de 5 anos, através de navio. Ele viajou pelas Américas e Oceania, durante 1871 e 1875. Ele gostou muito de um arquipélago chamado Galápagos, que são um grupo de ilhas que pertence ao país chamado Equador. Ele fez comparações de aves chamadas tentilhões. E ele percebeu que cada ilha do arquipélago haviam tentilhões com bicos diferentes, certo? Que nós iremos ver mais daqui a pouco. Então Charles Darwin deu essa viagem aqui no mapa, aonde fez várias anotações, certo? E aqui temos um mapa das ilhas de Galápagos, certo? Um arquipélago que é formado mais ou menos por 11 ilhas. E aqui seriam as aves que ele observou. Percebeu que são as mesmas aves, só que possuem bicos diferentes. Então ele percebeu que cada bico desses seres é para funções específicas, tipos de alimentação, certo? Então cada ave, cada ave seria provavelmente descendente de uma única ave que surgiu na ilha, e essas aves cresceram em cada ilha do arquipélago e, dependendo do alimento, evoluíram, certo? Então, darwinismo. Cada geração morre grande número de indivíduos, muitos deles sem deixar descendentes. Os indivíduos que sobrevivem não se reproduzem. Os indivíduos que sobrevivem se reproduzem são os indivíduos adaptados, seleção natural. Resumo da teoria. Os indivíduos de população diferente entre si tendem a transmitir aos descendentes as características favoráveis. Nesse caso, os indivíduos que não são aptos recebem as características dos indivíduos que são aptos, deixando indivíduos com características que podem ajudá-los no processo evolutivo. Princípios da seleção natural. Toda a população tende a crescer em progressão geométrica. Quer dizer, a população ela cresce geometricamente. Na parte matemática, quem gosta da parte matemática, a progressão geométrica é algo instantâneo, imediato, certo? Vamos entender mais isso em relação à população. As populações mantêm-se constantes ao longo do tempo, devido ao alto índice de mortalidade. Quer dizer, não há um crescimento absurdo em relação à população, porque a mortalidade atrasa, freia o crescimento. Os indivíduos de uma população apresentam variedade de características, quer dizer, cada indivíduo é diferente e há uma variedade de características e adaptações diferentes. Um indivíduo com características vantajosas tende a sobreviver, a se reproduzir, transmitindo suas características aos seus descendentes, como foi falado anteriormente. Então aqui é mais ou menos um esquema onde há uma variedade de características diferentes, mudanças ambientais que provocam seleção, e no qual os seres aptos tiram vantagens através das suas características. O meio seleciona características casuais dos seres vivos, visando a adaptação da população. Nesse caso, há uma falha de Darwin, explicar a origem da variedade entre os indivíduos, como essa variedade acontece entre os indivíduos. Então, alguns teóricos de Lamarck, defensores de Lamarck e defensores de Darwin, fizeram debates, onde visão de Lamarck em relação ao pescoço das girafas. As girafas com pescoço curto, que existiam na África, no qual foi encontrado fósseis, houve uma alteração ambiental, diminuição da vegetação rasteira. Esforço de esticar o pescoço para alcançar os brotos das árvores, desenvolvimento do pescoço, quer dizer, o uso excessivo do pescoço provocou aumento do pescoço e possibilitou que as girafas atuais tenham pescoço longo,
certo? Pelo uso excessivo do pescoço. Mas os darwinistas, nesse caso, possibilitaram que, através da diminuição da vegetação rasteira, as girafas de pescoço longo tiveram maior possibilidade de comer em relação às girafas de pescoço curto. Nesse caso, o fim da vegetação rasteira possibilitou a morte das girafas de pescoço curto, certo? Em um longo tempo. Então houve uma seleção das girafas mais aptas, certo? Na próxima aula iremos falar desse jovem rapaz, o cientista Alfred Rosen, para continuar nosso assunto. Obrigado pela atenção de vocês. Tenham um bom dia.